Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. E hoje nós vamos conversar sobre algo que vocês pediram muito em todas as nossas redes sociais e também aqui no YouTube. Como funcionava a tal suspensão ativa? O primeiro carro a usar a suspensão ativa foi a Lotus Tipo 92, na temporada de 1983. O pai dessa tecnologia da Lotus na época foi um aerodinamicista conhecido como Peter Wright. E por que essa tecnologia surgiu? Em 1980, a Lotus e vários outros carros da Fórmula 1 estavam tendo dificuldades em encontrar estabilidade para os carros que tinham o efeito solo. Para você ter uma ideia, em 2 anos, o efeito solo evoluiu de uma forma tão grande que os carros da Fórmula 1 tinham 4 vezes mais downforce. Então, os aerodinamicistas, mecânicos e engenheiros começaram a quebrar a cabeça como controlar esse poder todo. Então, o time contratou o professor David Williams, que estava já trabalhando no Instituto de Tecnologia de Cranfield em molas sintéticas que o departamento dele desenvolvia para pesquisas aeroespaciais. E como funcionava esse sistema? Era composto de cilindros hidráulicos que tinham otimização de computadores que controlavam as válvulas. Uma mola sintética poderia substituir uma mola convencional e um amortecedor. O melhor de tudo, esse sistema se adaptaria rapidamente a qualquer elevação na pista, deixando o piloto livre para atacar curvas. Você reparou que eu disse que esse sistema se adaptava às elevações na pista? Pois é, por isso esse sistema de suspensão a gente vai chamar de reativa, porque no caso está apenas reagindo às imperfeições que aparecem na pista. Mesmo com um projeto promissor, a Lotus resolveu trabalhar com um chassi duplo no seu tipo 88. Mas a festa durou pouco, pois a FIA baniu o chassi duplo da Fórmula 1. Então, em 1983, Colin Chapman, dono da equipe Lotus, chegou para o Peter Wright e falou o seguinte: amigo, faz o seguinte, você tem 6 meses para desenvolver esse sistema aí de suspensão num protótipo do Sprint, beleza? E ele ainda falou o seguinte: olha, se você conseguir fazer um bom trabalho no Sprint, eu te dou mais 6 meses para você construir um carro de Fórmula 1 inteiro com esse sistema aí. Wright então precisava de ajuda. E o que ele fez? Ele foi até a Williams, isso mesmo, a equipe Williams, para ajudar nessa incorporação desse novo sistema. E o que a Williams fez? A Williams desenvolveu um software e, ainda por cima, o hardware para rodar todos esses programas. Olha que sensacional! Um dos caras que estava envolvido nisso, inclusive, era um rapaz aí que a gente conhece bastante hoje em dia, chamado Paddy Lowe. Depois de 6 meses, chegou o grande dia do teste. O Colin Chapman sentou dentro do Sprint ao lado do piloto Hélio De Angelis. Depois de várias voltas na pista, o Chapman disse o seguinte: cara, tá perfeito, pode trabalhar no carro, gostei muito disso aí. 6 meses depois, exatamente no dia 16 de dezembro de 1982, o Lotus Tipo 88 foi para a pista. Só que uma notícia chocou o mundo. Naquela mesma manhã, o fundador da Lotus e um dos maiores nomes da história do automobilismo mundial faleceu com um ataque cardíaco. Isso mesmo, Colin Chapman deixava o nosso mundo para entrar para a história, sendo uma das maiores lendas da história da Fórmula 1. O choque foi tão grande que a Lotus decidiu deixar essa suspensão um pouco de lado. Mesmo assim, em 1983, a Lotus usou o sistema da suspensão reativa em 2 corridas: o Grande Prêmio do Brasil, no Rio de Janeiro, e o Grande Prêmio de Long Beach, nos Estados Unidos. O carro terminou na 12ª posição nas 2 provas e recebeu várias críticas. Dentre eles, um dos maiores detratores do sistema era o piloto inglês Nigel Mansell. O Mansell falava que a suspensão reativa era pesada e ainda por cima roubava a potência do motor. E a treta foi tão grande entre o Nigel Mansell e a equipe, principalmente o Peter Wright, que era o cara que estava desenvolvendo a suspensão reativa, que o Wright acabou sendo demitido da equipe. Olha só! Anos depois, em 1987, o sistema foi para a Lotus 99T, pilotada por Ayrton Senna. Mas tínhamos 2 problemas.
O primeiro, o sistema adicionou entre 10 e 12 quilos no carro. Segundo, sugava poder do motor para o funcionamento da bomba hidráulica. Mesmo com todos esses quesitos, Ayrton Senna venceu em Detroit e foi segundo em Mônaco. Lembra que a Williams ajudou a desenvolver o sistema? Pois é, nessa época a Williams começa a dominar o sistema da suspensão reativa. O primeiro carro da equipe a ter o sistema foi o FW11B. O aerodinamicista da Williams na época, o Frank Durney, tinha a mesma opinião do Wright. Ele falou: olha, se eu não tiver um sistema de suspensão que consiga deixar o carro a milímetros da perfeição nas curvas, eu não vou ter um carro aerodinamicamente eficiente. Então Durney foi até uma empresa chamada Automotive Products para ver como o sistema reativo funcionava nos carros de rua da época. Com todas essas conversas, o que aconteceu? A Williams conseguiu melhorar o sistema, consumia já menos energia do motor, cerca de 5 cavalos, e o Piquet venceu a primeira corrida no Grande Prêmio da Itália. Ao todo foram 9 vitórias com o Nelson Piquet, que foi o campeão mundial daquele ano, e o Nigel Mansell foi vice-campeão, ou seja, a Williams dominou a temporada. No ano seguinte, por um problema relacionado ao reservatório, o carro da Williams, o FW12, não foi tão competitivo assim, sendo que até antes do Grande Prêmio da Inglaterra, a equipe voltou ao sistema convencional de suspensão. A Williams então parou de usar o sistema, mas a informática evoluiu tanto nessa época que no final de 1991 o time voltou a olhar com bons olhos para a suspensão reativa. Mas, como a gente disse, o Nigel Mansell não curtia muito o sistema quando estava na Lotus, né? Então ele voltou para a Williams depois de passar um tempo na Ferrari e continuava não curtindo nada do sistema. No final da temporada, a Williams decidiu fazer o FW14B, dessa vez usando uma suspensão ativa realmente, e não reativa. Olha que sensacional! Agora o carro era pré-programado para as imperfeições das pistas. O carro estreou no Grande Prêmio de Adelaide, última prova do ano, mas por causa das condições de chuva a gente não conseguiu ter um real teste do sistema. Já na primeira corrida de 1992, a Williams conseguiu marcar pole position com Nigel Mansell, botando quase um segundo em cima da McLaren de Ayrton Senna. E a diferença só aumentou de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos no Grande Prêmio da Inglaterra. Claro que os times começaram a reclamar, os que não tinham a suspensão ativa da Williams, dizendo para a FIA que se todas as equipes assumissem a suspensão ativa, os custos ficariam astronômicos. Em 1993, todo mundo soube que ter suspensão ativa era algo essencial no carro. Mas mesmo assim, a Williams continuou dominando. Só um inspirado Ayrton Senna em algumas corridas conseguia fazer frente a Alain Prost. Então a FIA começou a ficar preocupada com a velocidade dos carros nas curvas e começou a fazer pressão para que a suspensão ativa fosse banida da Fórmula 1. No Grande Prêmio do Canadá de 1993, o Charlie Whiting soltou um boletim dizendo que qualquer carro que tivesse suspensão ativa estava infringindo uma regra que dizia que componentes mecânicos não poderiam influenciar no desenvolvimento e na performance aerodinâmica dos carros. Isso gerou um bafafá. Houve medo na imprensa e entre os times que o Grande Prêmio da França fosse cancelado, e a Williams chegou a cogitar a trazer o carro de 92 de volta. E o medo do presidente da FIA, Max Mosley, se fez verdadeiro quando, em Spa-Francorchamps, Alessandro Zanardi perdeu o controle da sua Lotus devido a uma falha no sistema da suspensão ativa e bateu forte na Eau Rouge com sua Lotus. O sistema era perigoso mesmo. O ex-mecânico da Lotus, Steve Matchett, relata em seu livro a tensão que tinha ao trabalhar com o risco de ter óleo quente em alta pressão jogado em seu rosto e em seu corpo, caso qualquer componente tivesse alguma falha. No final de 93, o sistema foi banido. Gratidão por assistir, Cabeça de Gasolina. Se você tem algum comentário, alguma coisa, é só deixar aqui o seu like. Não esquece de se inscrever no vídeo e não esquece que a gente tem um grupo de WhatsApp no Padrinho. É só você entrar aqui, ó, que você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp doando R$10 mensais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E muito obrigado por nos assistir. Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão.